Depois dos 60, o silêncio ganha outro significado. Já não é ausência de som, mas presença de paz. Durante boa parte da vida, buscamos preencher cada minuto com vozes, opiniões, encontros e ruídos. Quando o tempo amadurece em nós, percebemos que o barulho mais perigoso não é o de fora, e sim aquele que certas pessoas provocam dentro da nossa cabeça. A vida começa a nos ensinar que nem todo diálogo vale a pena, e que o verdadeiro aprendizado é reconhecer quando o silêncio é mais curativo do que qualquer conversa prolongada. Há pessoas que entram em nossa vida como ventos fortes, levantam a poeira, mexem com tudo e depois desaparecem. Outras permanecem, mas se tornam tempestades constantes, sempre prontas a tirar a nossa serenidade. Quando somos jovens, confundimos intensidade com afeto. Depois dos 60, entendemos que quem nos ama não nos desgasta. Amor maduro é aquele que soma, que não exige que você diminua para caber na expectativa de alguém. Durante décadas, acreditamos que precisamos agradar, compreender e consertar todo mundo. Mas o tempo ensina que há pessoas que não querem ser compreendidas, apenas admiradas. E quando você já viveu o suficiente, descobre que a admiração não paga a conta emocional. É libertador perceber que você não tem mais tempo para investir em quem não deseja crescer junto. A maturidade é o filtro mais elegante que a vida nos oferece. Algumas pessoas nos ferem com palavras doces e gestos calculados. São críticas disfarçadas de conselhos, piadas com veneno e elogios que escondem desprezo. Depois dos 60, o olhar se torna mais sábio, passamos a enxergar o que antes ignorávamos. E quando finalmente identificamos essas sutis agressões, sentimos um misto de tristeza e alívio. Tristeza por ter permitido tanto, alívio por finalmente compreender. Não é amargura, é lucidez. Há uma diferença enorme entre se afastar por rancor e se afastar por sanidade. A idade nos mostra que o corpo se cansa, mas a alma também. E certas pessoas cansam mais do que um dia inteiro de trabalho. Depois dos 60, o descanso emocional se torna prioridade. Você entende que dormir tranquilo vale mais do que manter qualquer relação apenas por aparência. Os anos nos ensinam a respeitar a solidão. Aquela que antes parecia castigo agora é refúgio. Quando você já viveu muitos outonos, aprende a conversar com o próprio pensamento sem medo. A solidão deixa de ser sinônimo de falta e passa a ser espaço. Espaço para respirar, curar e redescobrir quem você é sem o eco das vozes que te diminuíam. É curioso como as pessoas que mais nos ferem são, muitas vezes, as que mais tentamos agradar. Existe algo de infantil em querer provar o próprio valor a quem não o reconhece. Mas chega um momento, geralmente depois dos 60, em que o coração se recusa a continuar implorando por aceitação. Você aprende a se escolher, e isso muda tudo. Nem sempre a dor vem de inimigos declarados. Às vezes, ela vem de amigos antigos, familiares próximos, ou pessoas que você ajudou quando ninguém mais o fez. A maturidade revela a ingratidão com uma clareza dolorosa. Mas é nesse choque de lucidez que nasce a força para colocar limites. O perdão continua importante, mas a convivência passa a ser uma escolha, não uma obrigação. A certa altura, entendemos que paz não é falta de problemas, mas ausência de gente que se alimenta deles. A vida depois dos 60 pede leveza, não por fraqueza, mas por sabedoria. Já não é preciso ganhar todas as discussões. O ego começa a descansar, e o coração assume o comando. E quando ele fala, a prioridade é simples: ficar bem. A primeira lição dessa fase é dura, mas libertadora. Nem todo amor é saudável, nem toda companhia é necessária. A verdadeira maturidade não está em suportar, e sim em saber se retirar antes que a convivência nos roube o brilho. Depois dos 60, o tempo se torna sagrado demais para ser desperdiçado com quem nos faz sentir pequenos. Com o passar dos anos, percebemos que ser bom não significa dizer sim para tudo. Durante muito tempo, confundimos gentileza com submissão, e empatia com obrigação. Depois dos 60, começamos a entender que há pessoas que se alimentam justamente da nossa boa vontade. Elas aprendem a identificar corações generosos e os usam como fonte de energia, drenando tempo, paciência e alegria. A maturidade nos ensina que o amor precisa de fronteiras, e que ser bom não é se anular.
Há uma armadilha sutil na compaixão. Quando você oferece ajuda a quem não quer mudar, passa a carregar um fardo que não te pertence. Depois de décadas tentando consertar os outros, chega um ponto em que você reconhece: alguns querem o problema, não a solução. E se insistir, vai afundar junto. Amar não é resgatar, é permitir que o outro aprenda a nadar sozinho. Isso é o que o tempo, com sua paciência severa, nos ensina. A vida cobra caro de quem tenta ser o abrigo de todo mundo. Você se doa, se entrega, acolhe e, sem perceber, começa a desaparecer. Aos 60, já não há tanto espaço para desperdício emocional. É hora de se recolher, não por egoísmo, mas por sabedoria. A alma também precisa de limites. Ser generoso não é permitir que te usem, é saber até onde o seu amor alcança sem te consumir. Depois de tantos anos tentando ser aceito, chega o dia em que você percebe: quem não te valoriza, não vai mudar porque você insistiu. A maturidade chega com a clareza de que a transformação do outro não depende de você. Isso não é frieza, é lucidez. Você deixa de tentar salvar os outros e começa, finalmente, a se salvar. E o curioso é que, quando faz isso, sua paz se multiplica. Algumas pessoas não querem o seu bem, querem o seu controle. Elas se aproximam com elogios, mas usam a culpa como corrente. Te fazem sentir ingrato por se afastar, egoísta por descansar, errado por querer paz. E é preciso muito tempo para entender que culpa é a ferramenta preferida dos manipuladores. Depois dos 60, o coração já cansou de carregar pesos que não são dele. O tempo revela intenções. Gente que parecia carinhosa mostra o quanto era conveniente. Amizades antigas se desfazem sem briga, apenas por incompatibilidade de alma. A maturidade não pede explicações, apenas aceita que nem todos estão destinados a continuar. Há algo profundamente libertador em não forçar o que não flui. Depois dos 60, entendemos que preservar a calma é mais importante do que manter qualquer laço. E é curioso, quando você finalmente se coloca em primeiro lugar, muita gente te chama de egoísta. Mas o que eles chamam de egoísmo é, na verdade, autoconservação. É o momento em que você decide parar de se desgastar por pessoas que não fariam o mesmo por você. Aos 60, a prioridade deixa de ser agradar e passa a ser existir com dignidade. O amor que se impõe não é amor, é domínio. E durante boa parte da vida, muitos de nós confundimos um com o outro. Só depois de muito tempo percebemos que carinho que sufoca, conselho que humilha e presença que exige demais não são expressões de cuidado. São formas sutis de posse. E nada envelhece mais rápido do que viver cercado por quem não te respeita. Com a idade, aprendemos que o bem que fazemos nem sempre volta, e tudo bem. A generosidade madura não espera aplauso. Ela nasce do equilíbrio entre coração e razão. Fazer o bem sem perder a si mesmo é uma arte que leva décadas para ser dominada. Mas quando se aprende, o peso da vida se torna mais leve, porque você para de entregar o que o outro deve conquistar. Depois dos 60, a bondade muda de forma. Deixa de ser entrega cega e se transforma em cuidado consciente. Você aprende a ajudar sem se anular, a amar sem se perder e a dizer não sem culpa. A maior vitória dessa fase é perceber que cuidar de si não é egoísmo, é o primeiro ato de amor verdadeiro. Durante boa parte da vida, vivemos tentando corresponder. Correspondemos às expectativas da família, do trabalho, dos amigos e, por vezes, até das pessoas que mal conhecemos. Depois dos 60, essa corrida começa a perder o sentido. Descobrimos que boa parte do cansaço da alma vem dessa necessidade constante de provar algo. A maturidade traz o alívio de entender que não precisamos mais ser a versão que os outros esperam. Precisamos apenas ser inteiros, mesmo que imperfeitos. Há uma liberdade silenciosa em desapontar quem nunca tentou te entender. Durante anos, acreditamos que amor é esforço, e que se tentássemos o bastante, seríamos finalmente reconhecidos. Mas a vida ensina que não há esforço suficiente para preencher o vazio de quem vive esperando mais. Depois dos 60, aprendemos que o amor verdadeiro não exige performance, ele aceita o ser, não o parecer. Quando se chega a essa fase, o espelho muda de função.
Ele deixa de ser um juiz da aparência e passa a ser um reflexo da história. As rugas deixam de ser motivo de vergonha e se tornam um mapa de tudo que suportamos, amamos e perdemos. O corpo envelhece, mas a consciência amadurece. E há uma beleza serena em reconhecer que não precisamos mais competir com o tempo, apenas caminhar com ele. As expectativas dos outros são uma forma invisível de prisão. Muitos passam a vida trancados em papéis que nunca escolheram. Mãe exemplar, marido perfeito, profissional incansável. Depois de décadas, vem a pergunta que ecoa: e quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? A resposta, às vezes, assusta, mas é também o início de uma liberdade que o jovem raramente compreende. O coração, depois dos 60, já aprendeu que a decepção é parte inevitável da convivência. Não porque as pessoas sejam más, mas porque somos diferentes. Cada um enxerga o mundo com lentes únicas. O erro é insistir em esperar que enxerguem com as nossas. A maturidade traz essa paz, deixar o outro ser o que é, e se permitir seguir sem rancor. Isso não é desistir, é evoluir. Por muito tempo, buscamos validação como quem busca ar. Queríamos ser vistos, elogiados, aceitos. Até o dia em que percebemos que quem realmente importa já nos vê, mesmo em silêncio. Depois dos 60, o aplauso perde o brilho, e o olhar sincero ganha valor. As opiniões dos outros viram ruído distante. O que conta é o respeito por quem somos, mesmo quando ninguém está olhando. As maiores dores vêm das expectativas não ditas. Esperamos gratidão, reciprocidade, reconhecimento. Mas o tempo ensina que esperar é uma forma disfarçada de controle. A generosidade verdadeira não cobra retorno. E quando você entende isso, uma leveza toma conta do peito. Você começa a fazer o bem pelo prazer de fazê-lo, e não pela esperança de ser lembrado. Há um tipo de paz que só chega quando aceitamos que algumas pessoas nunca mudarão, que certos gestos de carinho não serão retribuídos, e está tudo bem. Depois dos 60, você para de lutar contra o que é, e começa a dançar com o que existe. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria. É o momento em que você escolhe a serenidade ao invés da insistência. O tempo é um grande professor, mas cobra presença para ensinar. Ele mostra que cada expectativa frustrada foi uma lição de autoconhecimento, e que cada não recebido te conduziu para o caminho certo, mesmo quando parecia rejeição. Depois de tanto tentar caber nos moldes dos outros, chega um instante em que você entende que o único molde que vale é o da sua própria verdade. Quando deixamos as expectativas irem embora, algo mágico acontece, a vida volta a surpreender. Sem o peso de esperar demais, tudo que chega é presente. As pessoas, as conversas, os momentos simples. Depois dos 60, aprendemos que o segredo da paz é leveza, e que leveza é, quase sempre, o resultado de ter desistido de agradar o mundo inteiro. Com o passar dos anos, o tempo começa a revelar feridas que antes estavam escondidas sob a pressa. As mágoas antigas, as palavras não ditas, as escolhas feitas por medo, tudo volta à superfície, pedindo atenção. Depois dos 60, não há mais tanta distração para fugir de si mesmo. A vida desacelera, e nesse ritmo mais calmo, o que foi adiado começa a falar mais alto. É doloroso, mas também necessário. Nenhuma cura acontece na negação. As feridas emocionais não sangram, mas latejam. São lembranças que ainda doem, mesmo quando você acredita já ter superado. O tempo, com sua sabedoria discreta, nos mostra que o perdão não é um ato único, é um exercício constante. E às vezes, o mais difícil não é perdoar o outro, mas aceitar as próprias falhas. Depois dos 60, entendemos que culpar-se demais também é uma forma de se ferir. Alguns relacionamentos deixam marcas invisíveis. Não há cicatriz aparente, mas há um peso que o corpo reconhece. É o cansaço que chega sem razão, o desânimo sem explicação. Isso acontece porque o corpo guarda as emoções que a mente não quis enfrentar. Quando envelhecemos, essas memórias pedem libertação. Chorar, lembrar e compreender passam a ser formas de cura, não de fraqueza. Muitos passam décadas acreditando que ser forte é não sentir. Mas a maturidade mostra que sentir é o que nos torna verdadeiramente fortes.
Depois dos 60, as lágrimas deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam um símbolo de coragem. É preciso bravura para encarar a própria dor, revisitar memórias e permitir que elas finalmente descansem. A emoção não é inimiga, é um pedido de reconciliação consigo mesmo. O tempo revela que há feridas que não se fecham, mas deixam de doer quando paramos de tocá-las. Nem tudo precisa de resposta, nem todo fim precisa de explicação. Há partidas que só o silêncio consegue digerir. Depois dos 60, aprendemos que a vida é feita mais de aceitação do que de entendimento. E há uma serenidade profunda em não precisar mais compreender tudo para seguir. Algumas dores vieram de quem amamos mais. Amigos, filhos, parceiros, pessoas que um dia foram abrigo e se tornaram ausência. É inevitável sentir falta, mas o que a maturidade nos ensina é a não transformar essa falta em prisão. Você pode sentir saudade sem se aprisionar ao passado. O amor continua, mas o apego se dissolve. Essa é uma das lições mais difíceis e mais libertadoras do envelhecer. Há também as feridas deixadas pelas próprias escolhas. Caminhos que não seguimos, palavras que não dissemos, sonhos que adiamos demais. É fácil cair na armadilha do arrependimento. Mas o tempo, paciente e justo, ensina que até as decisões erradas construíram quem somos hoje. A maturidade transforma a culpa em aprendizado, e isso é uma das formas mais puras de sabedoria. Depois dos 60, aprendemos que o passado não pode ser apagado, mas pode ser ressignificado. Cada dor ganha um novo sentido quando olhada com compaixão. Você começa a entender que fez o melhor que podia, com as ferramentas que tinha naquele momento. E essa compreensão acalma. O perdão verdadeiro começa quando você olha para o próprio passado e sente gratidão por ter sobrevivido a ele. O corpo envelhece, mas a alma pode rejuvenescer quando as feridas são acolhidas. A mente leve é o maior presente da maturidade. Você percebe que a vida não foi feita para ser perfeita, mas para ser vivida com presença. Depois dos 60, a pressa dá lugar à contemplação. E nessa calma, as dores antigas se transformam em sabedoria silenciosa. As feridas reveladas pelo tempo não vêm para punir, vêm para libertar. São lembranças que pedem paz, não revanche. E quando você finalmente as encara com ternura, o peso da vida diminui. A dor não desaparece, mas perde o poder de comandar. É nesse instante que a alma entende: viver bem não é nunca se ferir, é aprender a não deixar que a ferida defina quem você é. Com o tempo, aprendemos que distância também é forma de amor. Depois dos 60, isso fica ainda mais claro. Há pessoas que amamos profundamente, mas que só conseguimos preservar se mantivermos algum espaço entre nós. A convivência excessiva com quem não respeita nossos limites é como caminhar descalço sobre vidro. Cada passo fere um pouco mais. Às vezes, amar é se afastar para não se destruir. Durante boa parte da vida, acreditamos que estar perto é sinônimo de cuidado. Queríamos estar disponíveis, presentes, resolver tudo. Mas o tempo ensina que presença sem respeito é invasão. Depois dos 60, aprendemos que nem toda ligação precisa ser diária, nem todo encontro precisa ser aceito. A distância saudável é o filtro que separa o que nos nutre do que nos consome. Algumas pessoas se ofendem quando você se afasta, não porque sentem sua falta, mas porque perdem o controle que tinham sobre você. A maturidade te mostra isso com uma clareza quase cruel. Mas também te ensina a não se culpar. A paz interior começa quando você entende que não deve explicações por priorizar sua saúde emocional. A distância, às vezes, é o remédio que o coração precisa. A distância permite ver as coisas de outro ângulo. Quando você se afasta, enxerga os padrões que antes não via. Percebe que aquele relacionamento que parecia afeto era, na verdade, dependência. Que aquela amizade sincera se alimentava do seu cansaço. Afastar-se é como limpar um vidro embaçado. De repente, tudo fica nítido. E com clareza, vem a força para escolher melhor. Depois dos 60, a solidão muda de forma. Ela deixa de ser medo e se torna companhia. Estar só não é estar vazio, é estar inteiro. É nesse espaço silencioso que a alma se reorganiza, que os pensamentos se alinham e que o coração se reencontra. Descobrimos que a solidão saudável é fértil,
dela nascem ideias, paz e autoconhecimento. A distância também ensina o valor do silêncio. Quando paramos de justificar cada escolha, descobrimos que o silêncio incomoda quem não quer ouvir a verdade. Aprendemos a responder com calma, ou às vezes, a não responder. Depois dos 60, o silêncio se torna sabedoria, uma resposta elegante para ruídos que já não merecem energia. Nem toda ausência é perda. Há pessoas que saem da nossa vida e, com o tempo, entendemos que foi um livramento. O coração envelhecido já não suporta convivências rasas. Ele busca laços que tragam sossego, não tumulto. A maturidade ensina a aceitar o fim sem drama, com gratidão pelo que foi e serenidade pelo que já não precisa ser. Há quem confunda distância com desamor, mas são opostos. O amor verdadeiro precisa de espaço para respirar. É o que permite que cada um cresça sem sufocar o outro. Depois dos 60, entendemos que amar também é saber se retirar no momento certo, para preservar o que ainda é bonito e não deixar que o desgaste destrua o afeto. A distância, quando bem escolhida, é uma forma de autocuidado. É um limite que diz: eu te quero bem, mas também quero estar bem. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Aprendemos que o amor que exige sacrifício constante não é amor, é prisão. E o tempo, com sua ternura firme, nos ensina que viver leve é mais importante do que manter aparências. No fim das contas, a distância revela quem realmente se importa. Quem te ama de verdade vai respeitar teu silêncio, tua pausa, tua ausência momentânea. Os outros, aqueles que só se aproximavam por conveniência, simplesmente desaparecem. E quando isso acontece, você percebe: o afastamento não te fez perder pessoas, te fez encontrar a si mesmo. Depois dos 60, chega um momento em que a liberdade deixa de ser um ideal distante e se torna uma necessidade vital. Não se trata de romper com tudo, mas de viver de um jeito mais leve, mais autêntico. Depois de décadas tentando se encaixar, a alma pede espaço para simplesmente ser. Essa é a beleza da maturidade, poder se despir das máscaras, das obrigações inventadas, e finalmente respirar sem medo do julgamento. A liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em não precisar provar nada a ninguém. É acordar em paz, com a consciência tranquila e o coração sereno. Depois dos 60, você aprende a medir a vida não pelo número de conquistas, mas pela quantidade de dias tranquilos. A felicidade deixa de ser uma corrida e vira um estado de presença, silencioso, discreto, mas profundamente verdadeiro. Há um encanto novo nas pequenas coisas. O café tomado devagar, a conversa sem pressa, o pôr do sol que antes passava despercebido. Quando o tempo se torna finito, cada instante ganha valor. E é justamente aí que mora a liberdade, em saber que nada precisa ser grandioso para ser importante. O simples se torna suficiente, e o suficiente, enfim, é abundante. Ser livre, depois dos 60, é também poder escolher quem fica e quem vai. É dizer não sem culpa, é sair de lugares que já não fazem sentido. A maturidade nos ensina que manter a paz é mais valioso do que manter aparências. E quando você entende isso, percebe que não há solidão maior do que viver cercado de pessoas e ainda assim se sentir preso. A liberdade também é emocional. É deixar de depender da validação dos outros para se sentir digno. É entender que o amor dos outros é bem-vindo, mas o amor próprio é indispensável. Depois dos 60, a busca não é mais por quem te complete, mas por quem te acompanhe, de igual para igual, sem cobranças, sem jogos, sem exigências. Com o tempo, percebemos que o perdão é uma das formas mais puras de liberdade. Não porque o outro mereça, mas porque nós merecemos descansar. Guardar rancor é carregar uma pedra no peito, e o corpo cansado já não suporta pesos inúteis. Perdoar é soltar, e, ao soltar, abrir espaço para que a vida volte a fluir. A leveza é a maior recompensa da alma madura. Ser livre é também reconciliar-se com a própria história. É olhar para o passado sem se envergonhar, entender que cada erro foi um passo na direção da consciência. Depois dos 60, você não precisa mais se reinventar, apenas se lembrar de quem sempre foi, antes das pressões, antes das máscaras. A liberdade mora no retorno ao essencial. A verdadeira independência nasce quando você entende que o tempo é seu bem mais precioso.
Depois de tantos anos cedendo, tentando agradar e segurando o mundo, chega a hora de cuidar de si. Viver com simplicidade, escolher com sabedoria e falar com gentileza. A vida não precisa ser intensa para ser bonita, precisa apenas ser honesta. O envelhecer, quando vivido com consciência, é um ato de libertação. Você para de correr atrás do que não importa e começa a proteger o que realmente tem valor. A paz, o afeto genuíno, o silêncio, o riso leve. Depois dos 60, ser livre é não se preocupar em impressionar ninguém, é apenas existir em plenitude. E no fim, a liberdade de ser quem se é não chega com barulho, mas com calma. Ela se instala num domingo silencioso, num sorriso tranquilo, num não preciso provar nada. Depois dos 60, entendemos que a vida não é sobre acumular, mas sobre soltar. E quando, enfim, soltamos o que pesa, descobrimos, a liberdade sempre esteve aqui, esperando que a gente parasse de pedir permissão para ser feliz.